Olá a todos, continuamos aqui então com a aula envolvendo análise de malhas. Então, nessa segunda parte dessa aula, eu vou resolver mais um exemplo com vocês e nós vamos apresentar e resolver um exemplo envolvendo o conceito de supermalha, que tem algumas peculiaridades ali que cabe tomarmos um cuidado. Bom, então aqui nesse exemplo 2, nós já aprendemos como resolver. Inicialmente nós temos a definição das correntes de malha, que estão aparecendo aqui, né? I1, I2 e I3, arbitrando o sentido horário para essas correntes de malha. E para cada corrente de malha, nós vamos passar pelos elementos. Então, as fontes de tensão, que nesse sentido vai elevar a tensão. Esse resistor, a corrente de malha, vai fazer essa polaridade. Esse resistor de 12, corrente de malha, vai fazer essa polaridade. Com isso, nós vamos tirar ali a equação menos 24, 10 vezes, ele está entre a malha 1 e a malha 2. Então 10 e 1 menos e 2, mais o resistor de 12, que está entre a malha 1 e a malha 3. Igual a 0. Então, somando aí os elementos, é 22 e 1, menos 10 e 2, menos 12 e 3, igual a 24. A primeira equação. Para a segunda malha, vamos ver a malha do I2. Então vai ficar 24 e 2, 4, e 2 menos e 3, vinte e oito, 38 e 2. É só resolver aqui a matemática, né? Agrupar os termos semelhantes. Estão vendo que segue um padrão. Então ficou menos 10 e 1, 28, 38 e 2, menos 4 e 3 igual a 0. Aqui eu não estou simplificando as equações, estou apenas apresentando diretamente as equações tiradas do circuito para vocês entenderem. Mas é possível simplificar, né?
quiser reduzir os valores, né, dividir todos os termos por uma constante. E, finalmente, a malha 3, doze, e 3 menos I1, 4 e 3 menos I2, e uma fonte de tensão ali controlada por corrente, 4 IO, igual a zero. Então essa é a lei de Kirchhoff das tensões na malha 3. O que nos define a relação do IO com as correntes de malha? A gente vem nesse nó A aqui, corrente 1 é igual a I2 mais IO. Então, IO é I1 menos I2, então nós ficamos com... Deixa eu só fazer uma separação aqui, para não gerar confusão. Como é que fica a equação? Menos 12 I1 mais 12 I3 mais 4. 3 4 IO, que é o I1 que é o I1 menos o I2. Então, menos 12 mais 4 menos 8 e 1. Menos 8 e 2. Então, ficou ali a menos 12 mais 4, menos 8 e 1. Menos 4 com menos 4, menos 8 e 2. E 12 mais 4, 16 e 3. Essa foi a terceira equação, portanto. Temos aí I1, I2 e I3 como variáveis desse sistema de equações. Então, apresento aqui os resultados já das correntes para vocês. E lá na parte final aqui da nossa plataforma, no curso, eu apresento uma explicação do uso da
calculador HP para resolver esses sistemas lineares de primeira ordem. Tudo bem? E a resposta ali do I0, né, é I1 menos I2, 2,25 menos 0,75. Então I0 é 1,5 ampere. Fechamos aí mais um exercício. Agora a gente vai falar de análise de malhas envolvendo fonte de corrente. Embora num dos exemplos, nesses exemplos que a gente trabalhou, não havia fonte de corrente. Agora vamos ver aí como que a gente vai trabalhar com a fonte de corrente. Então, quando existe uma fonte de corrente apenas em uma malha, a gente tem o chamado caso 1. E nesse caso 1, a gente diria o quê? A fonte de corrente impulsiona a corrente para cima. E a corrente de malha está no sentido horário, circula então no sentido contrário ao da fonte de corrente. Então, a nossa estratégia nesse caso, deixa eu só arrumar aqui. I2 igual a menos 5. Quando uma fonte de corrente existe entre duas malhas, nós temos o conceito de supermalha. Então, excluímos a fonte de corrente e quaisquer elementos em série com ela. Então, vamos ver um exemplo. Então, aqui, propriedades. Já a gente vai aplicar nesse exemplo as propriedades, que são que a fonte de corrente na supermalha fornece uma equação necessária para a resolução do nosso sistema de equações e a equação é obtida pela lei de Kirchhoff das correntes. Tá? Vamos para o exemplo. Determine as correntes dos ramos para o circuito abaixo. Então aqui nós temos uma fonte de corrente de 4 amperes. Na malha da direita, nós temos uma malha, a malha 1, e do lado esquerdo nós temos a malha 2. E vamos analisar a malha 1 e a malha 2. Vai ter uma equação da malha 1, uma equação da malha 2, e aqui em cima uma equação do nó. Então já estou adiantando para vocês que vai aparecer no próximo slide, que nós vamos ter que analisar esse nó aqui em cima. Bom, então primeiro arbitramos a corrente para cada malha e adotamos a convenção do sentido horário. Depois vamos incluir as polaridades dos resistores, conforme a corrente da malha, e identificamos ali a supermalha, porque havia aqui uma fonte de corrente entre as duas malhas. Então vejam o que nós fizemos. Tivemos que abrir o circuito, excluindo essa fonte de corrente da nossa análise. E temos então os 20 volts, resistor de 6 ohms, resistor de 4 ohms, conforme a polaridade da malha que eu chamei de corrente I1, e aqui em cima o resistor de 2 ohms e a fonte de 12 volts com a polaridade indicada pela corrente I2. Então, aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para essa supermalha no sentido horário. Então, menos a fonte de 20, menos 20, mais a queda no resistor R4, 6 e 1,
mais 4 e 1, depois mais 2 e 2, menos 12 volts igual a zero. Então vejam, tiramos a primeira equação, aplicando a lei de Kirchhoff nas tensões, no caminho envolvendo a supermalha. Então o que nós dizemos que a supermalha é o caminho que envolve todo esse trajeto que eu estou representando aqui. Tudo bem? Percorrendo cada elemento e não tocando mais de uma vez o mesmo nó. E a outra equação, né, nós temos I1 e temos I2, a outra equação vem da lei de Kirchhoff das correntes aplicadas a esse nó aqui em cima, que eu mostrei lá na primeira parte do exercício. Então, na lei de Kirchhoff das correntes, nós consideramos a fonte de corrente. Então, temos o 4 amperes, corrente I1 e I2. Então, I1 é igual a 4 mais I2, então I1 menos I2 é igual a 4. Chegamos no sistema de equações lineares com as nossas matrizes, né? Então 10 e 1, 2 e 2 igual a 32, e 1 menos I2 igual a 4. Usamos a regra de Cramer que nós vimos anteriormente, ou para quem preferir, né, resolver diretamente esse sistema, pode usar uma calculadora HP. Eu mostro para vocês a 50G. Então aí o I1 deu 3,33 amperes, o I2 deu menos 0,67 amperes, significando que a corrente I2 está no sentido contrário a esse sentido arbitrado aqui. Então ela está no sentido anti-horário. E chegamos no circuito original, representando então o sentido das correntes. Então, agradeço a atenção. Finalizamos essa etapa aqui sobre a análise de malhas. Próxima aula falaremos da análise nodal. Até lá!